Olá, alunos! Sejam bem-vindos ao canal da Astro Mundo Jurídico, e hoje vamos dar continuidade aos nossos estudos da disciplina de Criminologia. Neste módulo 2, dedicado à Criminologia Etiológica Individual, estudaremos a aula 08, cujo tema é as teorias instintuais, com destaque para a etologia e a teoria da agressividade instintiva desenvolvida por Conrad Lorenz. Nas aulas anteriores, analisamos as teorias constitucionais e genéticas, que procuravam explicar a criminalidade por meio de fatores biológicos e psicológicos. Agora, estudaremos as teorias instintuais, que buscaram compreender o comportamento agressivo a partir da existência de impulsos naturais presentes nos seres humanos. As teorias instintuais foram fortemente influenciadas pela biologia, pela psicologia e pela etologia. A palavra etologia deriva do grego ethos, que significa comportamento, e logos, que significa estudo. Assim, a etologia é a ciência que estuda o comportamento dos animais em seu ambiente natural. Entre os principais representantes da etologia destaca-se Conrad Lorenz, médico, zoólogo e prêmio Nobel de Medicina, considerado um dos fundadores dessa área do conhecimento. Lorenz procurou explicar o comportamento agressivo humano com base na observação do comportamento animal. Segundo ele, a agressividade é um instinto natural e hereditário, presente tanto nos animais quanto nos seres humanos. Para Lorenz, a agressividade não é necessariamente algo negativo. Trata-se de um mecanismo biológico desenvolvido ao longo da evolução das espécies e que desempenha importantes funções para a sobrevivência dos indivíduos e dos grupos. Nos animais, a agressividade está relacionada à defesa do território, à proteção da prole, à disputa por alimento e à reprodução. Segundo Lorenz, os seres humanos também herdaram esse instinto agressivo. Assim, a violência e os conflitos seriam manifestações naturais dessa energia instintiva acumulada no organismo. Uma das ideias centrais de sua teoria é a chamada teoria hidráulica da agressividade. De acordo com essa concepção, a agressividade funciona como uma espécie de energia que se acumula progressivamente dentro do indivíduo. Quanto maior o tempo sem uma descarga dessa energia, maior será a intensidade da agressividade acumulada. Em determinado momento, essa energia precisaria ser liberada, podendo manifestar-se por meio de comportamentos agressivos. Lorenz comparava esse processo ao funcionamento de uma panela de pressão. Se a pressão interna não for liberada gradualmente, chegará um momento em que ocorrerá uma explosão. Da mesma forma, os impulsos agressivos precisariam encontrar mecanismos de descarga para evitar manifestações mais violentas. Entretanto, Lorenz não afirmava que os seres humanos estariam inevitavelmente destinados à violência. Segundo ele, a própria evolução proporcionou mecanismos capazes de controlar a agressividade. Nos animais, por exemplo, existem comportamentos inibidores que impedem a destruição total dos membros da mesma espécie. Em muitas espécies, quando um animal derrotado demonstra submissão, o vencedor interrompe o ataque. Esses mecanismos servem para preservar a sobrevivência do grupo. No caso dos seres humanos, Lorenz sustentava que a cultura, a moral, a educação e as instituições sociais desempenham um importante papel na contenção dos impulsos agressivos. Assim, embora a agressividade seja instintiva, sua manifestação concreta depende da existência de mecanismos sociais de controle. Lorenz também chamava a atenção para o fato de que os avanços tecnológicos ampliaram a capacidade destrutiva dos seres humanos. Enquanto os animais utilizam apenas suas capacidades naturais, o homem passou a dispor de armas e instrumentos capazes de provocar enorme destruição. Segundo ele, isso criou um desequilíbrio entre os instintos agressivos herdados biologicamente e os mecanismos culturais responsáveis pelo controle da violência. Por essa razão, defendia a importância da educação, da cultura e da convivência social como formas de canalizar os impulsos agressivos para atividades socialmente aceitáveis. A prática esportiva, as atividades artísticas, a competição saudável e outras formas de expressão poderiam funcionar como mecanismos de descarga da energia agressiva. A teoria de Lorenz exerceu grande influência sobre os estudos do comportamento humano durante o século XX. Suas ideias contribuíram para ampliar o diálogo entre a biologia e as ciências sociais, estimulando novas pesquisas sobre agressividade, comportamento e violência. Entretanto, sua teoria também recebeu diversas críticas. Uma das principais críticas refere-se ao determinismo biológico.
Muitos autores sustentam que a violência humana não pode ser explicada apenas pela existência de instintos naturais. Fatores econômicos, culturais, históricos, familiares e sociais desempenham papel fundamental na formação do comportamento humano. Além disso, a observação do comportamento animal não pode ser automaticamente transferida para os seres humanos. Embora existam semelhanças biológicas entre as espécies, o comportamento humano é profundamente influenciado pela cultura, pela linguagem, pela moral e pelas instituições sociais. Outra crítica importante diz respeito à própria ideia de agressividade acumulada. Diversas pesquisas posteriores questionaram a teoria hidráulica, demonstrando que a expressão da agressividade nem sempre reduz a violência futura. Em alguns casos, comportamentos agressivos repetidos podem, na verdade, aumentar a predisposição para novas manifestações de violência. Também se critica a ausência de comprovação científica suficiente para afirmar que existe uma energia agressiva acumulada no organismo humano. Além disso, a teoria de Lorenz pode ser interpretada como uma tentativa de naturalizar a violência, atribuindo-lhe caráter inevitável. A criminologia contemporânea rejeita essa visão determinista e entende que a criminalidade é resultado da interação entre diversos fatores biológicos, psicológicos, sociais e culturais. Atualmente, prevalece uma abordagem multifatorial do comportamento humano. Isso significa que fatores biológicos podem exercer alguma influência, mas não são capazes de determinar, por si só, a prática de crimes. As condições sociais, a educação, a família, o ambiente cultural, as oportunidades econômicas e os mecanismos de controle social possuem enorme importância na formação da personalidade e na definição dos comportamentos. Apesar das críticas, as contribuições de Conrad Lorenz possuem grande relevância histórica. Seus estudos permitiram aprofundar o conhecimento sobre os mecanismos biológicos da agressividade e estimularam importantes pesquisas nas áreas da psicologia, neurociência e biologia do comportamento. Além disso, sua teoria demonstrou que a violência não deve ser analisada apenas sob uma perspectiva moral ou jurídica, mas também a partir dos processos biológicos e evolutivos presentes na natureza humana. Contudo, a criminologia moderna reconhece que a agressividade é apenas um dos diversos elementos que influenciam o comportamento humano, sendo impossível explicar a criminalidade exclusivamente com base em instintos biológicos. Portanto, podemos concluir que a teoria etológica da agressividade desenvolvida por Conrad Lorenz procura explicar a violência humana a partir da existência de instintos naturais herdados biologicamente. Segundo sua teoria, a agressividade constitui uma energia que tende a acumular-se e necessita de mecanismos de descarga, sendo controlada por fatores culturais e sociais. Embora essa teoria tenha exercido grande influência histórica e contribuído para o desenvolvimento dos estudos sobre o comportamento humano, atualmente prevalece a compreensão de que a criminalidade resulta da interação entre fatores biológicos, psicológicos, sociais e culturais, não podendo ser explicada exclusivamente pela existência de impulsos instintivos. Na próxima aula, continuaremos nossos estudos sobre as teorias instintuais, analisando a relação entre frustração e agressão desenvolvida por Dollard e Milosh. Até a próxima!